Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Josué, depois de Deuteronômio, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 6 em diante. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, pedimos sabedoria e entendimento para compreendermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos conceda, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, pois queremos conhecer plenamente o Senhor, a grandeza do Teu poder que opera em nós. Queremos crescer em amor de uns para com os outros e para com todos, ó Pai. Por isso, meu Deus, nós nos submetemos à Tua vontade e repreendemos toda dúvida, toda cegueira, repreendemos toda distração ou confusão que tenta tirar de nós esta semente tão preciosa que é a Tua palavra lançada no nosso coração, ó Pai. Nós nos entregamos totalmente em Tuas mãos e cremos na Tua presença e na manifestação do Teu poder, para que o nome do Senhor seja glorificado, que eu diminua, o Senhor seja exaltado, Jesus, e que o Senhor toque em cada um de nós, aqueles que estão passando por grande aflição, por enfermidade, por dor. Eu peço que o Senhor derrame o Teu bálsamo de cura, de graça, de paz sobre esses corações, ó Pai, concedendo um renovo e a alegria do Senhor em cada coração. Eu oro, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vemos que Deus falou coisas gloriosas com Josué e nós podemos aprender alguns segredos de Deus quando lemos estes primeiros versículos do livro de Josué, e quero chamar a sua atenção para coisas tão gloriosas que Deus fala, não somente com Josué, mas com todos nós nesta palavra do Senhor. E nós vemos primeiramente Deus chamando Josué lá no comecinho do capítulo, nos versículos 1 e 2, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus chamou Josué e certamente todos naquele momento, todos os judeus sabiam. Josué sabia que Moisés estava morto, todos eles choraram a morte de Moisés,
Todos eles lamentaram-se pela morte de Moisés muitos dias, mas mesmo assim Deus chamou Josué e disse: Josué, o meu servo Moisés está morto. Josué, sabendo do fato, precisava de um despertamento, e por isso Deus disse para ele: Josué, esqueça o que passou, Moisés já morreu, mas a minha obra continua. Deus conta com pessoas, Deus levanta pessoas e usa homens e mulheres que aceitam o chamado dele e dizem: eis-me aqui, Senhor. Mas Deus não fica prisioneiro de pessoas, porque as pessoas passam, mas a obra de Deus continua. As pessoas podem não fazer, mas Deus continua operando e a obra dele vai prosseguir. Moisés estava morto. Inicialmente Deus havia dito para Moisés que ele levaria o povo até a terra prometida. Ele entraria com o povo para conquistar a terra. Mas no momento de falha e desobediência, quando Deus havia mandado Moisés falar com a rocha, ao invés de falar, ele feriu a rocha. Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida. Mas a obra de Deus seria feita. Moisés não pôde entrar na terra e morreu numa montanha antes de entrar na terra prometida, mas Deus usou Josué para entrar conduzindo o povo na terra prometida. A obra de Deus continua, e muitas vezes Deus tem que chamar a nossa atenção e dizer: pare de olhar para trás, Moisés já está morto, Josué, agora é a sua hora, agora é a sua vez. Muitas vezes nós temos que nos despertar, irmãos, e entender que Deus nos chama para uma grande obra. E a partir do versículo 6, Deus fala algumas coisas preciosas para Josué. No versículo 6, Deus diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo. Diga comigo: forte e corajoso. 3 vezes Deus diz isso para Josué. No versículo 7, novamente Deus diz: somente seja forte e muito corajoso. E lá no versículo 9, Deus diz novamente: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Forte e corajoso. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã. Deus nos chama para recebermos a força e a coragem que vem dele. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque Deus tem grandes coisas na sua vida. Sejam corajosos. Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de fortaleza, espírito de coragem, de ousadia para fazer a vontade do Senhor. Seja forte e corajoso, e tenham cuidado, disse Deus no versículo 7, tenham cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que você andar. Aqui Deus começa a contar um segredo para Josué, um segredo para todos nós, porque essa palavra é para Josué, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Josué, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, você precisa obedecer a minha palavra. Tenha o cuidado, Josué, de guardar, de obedecer toda a lei que Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, e então você vai prosperar, você vai ser bem sucedido onde quer que andar. Quantos aqui querem prosperar e ser bem sucedido onde quer que andar? Levante a mão. Você quer prosperar? Você é responsável por fazer o seu caminho prosperar.
E nós vamos ver isso na palavra de Deus. No versículo 8, Deus ensina claramente para Josué como ele poderia obedecer à lei, como ele poderia obedecer à palavra de Deus e ser bem-sucedido. E antes de irmos para o verso 8, eu quero só lembrar você, porque nós vivemos a nova aliança, o Novo Testamento, a graça de Deus está sobre nós, e não é por merecimento, é por graça que nós somos salvos, que nós estamos aqui, que nós estamos na presença de Deus e recebemos tudo aquilo que é de Deus, mas a graça de Cristo não nos isenta de obedecer os mandamentos de Deus, porque algumas heresias, algumas doutrinas que são ensinadas atualmente em tantas situações e em tanto modernismo que a gente vê, muitas pessoas dizem assim: não, nós não precisamos obedecer à palavra de Deus, porque a graça de Deus cobre todas as coisas, estamos debaixo da graça e não precisamos obedecer. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 28, versículos 19 e 20, no texto conhecido como a grande comissão. Quem já ouviu falar da grande comissão? Mateus 28, versos 19 e 20. Ali Jesus ensinou e disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os ao quê? A guardar, ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho mandado. Então Jesus disse que nós temos que guardar, nós temos que obedecer aquilo que Ele tem mandado, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A obediência à palavra de Deus abre portas grandiosas na nossa vida. E o que Deus está dizendo para Josué no versículo 8 é isso: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, diga para quem está do teu lado, só então, observe o final do versículo 8, só então, o que vai acontecer? Os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Só então, só assim, só depois disso, só depois do quê? Cumprir fielmente a palavra de Deus. E para cumprir a palavra de Deus, o Senhor ensinou Josué: fale desta palavra, deste livro, todos os dias, e medita na palavra deste livro da lei, de dia e de noite. E o que é meditar na palavra de Deus? Meditar na palavra de Deus é você sentar numa posição, se eu sentar aqui depois para levantar vai ser duro, né? Mas vai lá, é você sentar numa posição assim e ficar... E isso é meditar na palavra de Deus? Não, meditar na palavra de Deus é pensar nela, de dia e de noite, é refletir na palavra de Deus, é ficar ponderando, é ficar falando consigo mesmo da palavra de Deus, é ler a palavra e é meditar nela, é escrever, é pensar nela, é falar da palavra, é comentar a palavra, é ficar
pensando na palavra, pensando nas promessas de Deus, pensando nas verdades de Deus, de dia e de noite, de dia e de noite. Fale dessa palavra, não deixe de falar dessa palavra, do livro desta lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você entenda, para que você se alimente, para que você cumpra fielmente esta palavra, e então, só então, os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Tem pessoas que pensam que alguns nasceram com sorte na vida, e por isso Deus está lhes prosperando. Mas eu quero dizer que Deus nos conta um segredo aqui. E esse segredo é que você é responsável por fazer o seu caminho prosperar. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando você cumpre a palavra de Deus. Irmãos, eu sempre digo aqui na igreja há tanto tempo, nós não precisamos correr atrás das promessas de Deus. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos de Deus. Porque está escrito, Deuteronômio 28, se você me obedecer, diz o Senhor, se você guardar os meus mandamentos e a minha aliança com você, todas estas promessas virão sobre ti e te alcançarão, diz o Senhor. Veja que Deus está dizendo que você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção vai vir sobre você e te alcançará. Vou dizer de novo porque alguns ainda não entenderam. Deus está nos dizendo em sua palavra que nós não precisamos ficar buscando uma bênção aqui ou acolá, correndo atrás das promessas de Deus para ver se receberemos. Deus está dizendo, me obedeçam, guardem as minhas palavras, cumpra a minha vontade, e todas estas bênçãos serão derramadas sobre você, elas virão sobre você, e elas te alcançarão. Se você estiver correndo, a bênção vai correr atrás de você. Se você estiver dormindo, a bênção te encontrará, e virá sobre você. É promessa do Senhor. Aleluia! Todas estas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Foi isso que Jesus também falou em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Levante as suas mãos assim na posição de receber, mas você vai receber muito de Deus, porque Deus não tem pouco não. Então abra bem as mãos assim, porque a bênção de Deus é abundante. E diga assim, todas as bênçãos, todas as promessas do Senhor virão sobre mim e me alcançarão. Todas as bênçãos do Senhor serão acrescentadas em minha vida. E eu recebo em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus, aleluia. Virão sobre ti, serão acrescentadas. Então Deus falou para Josué, não deixe de falar das palavras deste livro, e meditar nelas de dia e de noite, e aí então, só então, os seus caminhos prosperarão. Quando você vai falando da palavra, se alimentando desta palavra, pensando na palavra de dia e de noite, você vai renovando a sua fé, você vai renovando sua mente, você vai renovando seu entendimento, você vai crendo na palavra e ela vai transformando a sua vida. Irmãos, nós cremos num evangelho que transforma a vida das pessoas. Que transforma. Não é aquela coisinha de dizer assim, quando eu fui para a igreja, minha vida melhorou.
eu mudei um pouquinho. Não, nós cremos num evangelho totalmente poderoso para transformar a pessoa de uma vez por todas, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho transforma o mais vil pecador num homem de Deus, numa mulher de Deus. O evangelho transforma o mais miserável e terrível pecador numa pessoa santa de Deus, porque este evangelho é glorioso, é a palavra do próprio Deus que transforma e muda a nossa vida. É o evangelho que nos transforma, é o evangelho que muda a vida do ser humano. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Transformem-se. Diga comigo, o evangelho transforma totalmente a minha vida. Mas transformem-se pela renovação de sua mente. Você vai meditando na palavra de dia e de noite, você vai falando da palavra, você vai crendo na palavra, ela vai renovando sua mente, e essa palavra tem um poder transformador tão grande, que a sua vida é totalmente transformada pelo Senhor. Transformem-se pela renovação de sua mente. E olha o final do verso 2: para que sejam capazes, para que estejam prontos, para que sejam aptos, para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem alguém aqui que deseja experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Levante a mão, diga amém, diga eu quero experimentar. Deus diz para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos estar sendo transformados pela palavra de Deus, renovando a nossa mente. Isso é aquilo que Deus falou para Josué lá no capítulo 1. Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, fale a palavra, e aí você cumprirá a minha palavra fielmente, e então você vai experimentar os teus caminhos prosperando. Só então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso me faz mais uma vez entender que eu sou responsável em fazer os meus caminhos prosperarem. E você é responsável por fazer o seu caminho prosperar. Salmo 1, versículo 2 e 3. Salmo 1, Salmo 1, versículo 2 e 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei faz o quê? E nessa lei, todo mundo medita de dia e de noite. É satisfação, não é obrigação de pensar e meditar na lei do Senhor, é prazer. O seu prazer está na palavra do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. É a alegria de ler, de aprender, de conhecer o Senhor e a sua palavra. O seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, a lei do Senhor não é uma lei opressora, é uma lei libertadora. A lei e os mandamentos de Deus não são penosos, são prazerosos.
A lei e os mandamentos do Senhor não são para nos escravizar, mas são para nos libertar. A lei e os mandamentos de Deus não são para nos sufocar, mas são para nos curar, para nos restaurar. A lei e a palavra do Senhor nos dão vida, e vida totalmente próspera e abençoada. Os mandamentos de Deus são prazerosos. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Qual é o resultado? De quem medita na palavra de Deus com prazer nela, de dia e de noite, e vai renovando a sua mente e sendo transformado pela palavra do Senhor. Qual é o resultado? Versículo 3. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz, prospera. Você quer estar enquadrado nessa bênção? Todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim: tudo que ele faz, tudo que ela faz dá certo, tudo que ele faz prospera. Os invejosos vão estar lá se mordendo, tudo que ele faz dá certo e eu não. É porque o segredo, o princípio é você amar a palavra de Deus, pensar nela de dia e de noite, guardar os mandamentos de Deus para obedecê-los, falar da palavra, meditar de dia e de noite nesses princípios gloriosos, nessa verdade gloriosa da palavra de Deus. Então, tudo que você fizer prosperará, diz o Senhor para você. Prosperará. Pode dar um glória a Deus. Você é responsável. Você é responsável. Você é capaz de praticar a palavra, obedecer a palavra e fazer os teus caminhos prosperarem. Então, irmãos, eu quero avançar e olhar com você um pouco na palavra de Deus sobre essa nossa responsabilidade. E essa responsabilidade nos obriga a guardar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Cada um é responsável diante de Deus pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Diga assim: eu sou responsável pelo que eu penso e pelo que eu sinto. E um dia Deus vai nos cobrar isso. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos. Não dá para transferir a responsabilidade ou a culpa para alguém. Não dá para dizer que não é nossa responsabilidade ou não temos controle do que pensamos ou sentimos. Temos sim. A não ser que você está num estado crítico de enfermidade emocional e descontrole emocional ou até racional, que precisa de ajuda profissional ou espiritual. Mas nós somos responsáveis. No livro de Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia fala que Deus veio conversar pessoalmente com o primeiro homem que ficou furioso, irado, cara feia, estava cheio de raiva. Você conhece alguém, você identifica quando alguém que você conhece está com raiva, está nervoso? Quem já viu alguém nervoso, com raiva? Ainda bem que não tem aqui em nenhuma família, não tem em nenhuma casa aqui, não tem nenhuma esposa que quando o marido chega ela tá nervosa, não tem nenhum marido também que fica cara feia, bravo, nenhum pai que fica bravo, nervoso com o filho. Graças a Deus, não é, irmãos? Só tem isso lá do outro lado do mundo, né? Lá no início da criação do homem, Caim estava furioso, Caim estava nervoso, cara fechada, rosto transtornado, com raiva. E Deus veio falar com ele, Gênesis capítulo 4,
versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus veio perguntar para Caim: ei, Caim, qual a razão da tua fúria? Por que você está com raiva? Por que teu rosto está transtornado? Ei, Caim, por que você está bicudão aí? E veja que Deus não falou para ele: Caim, pare de ficar furioso. Deus perguntou para ele: por que você está furioso? Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? O que te leva a isso? Você deve dominar o seu sentimento. Veja o próximo versículo, verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que. Olha Deus falando com o homem: Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, saiba de uma coisa, irmãos, saiba disso. O pecado o ameaça à porta. E ele, o pecado, deseja conquistá-lo. Isso continua até os dias de hoje. O pecado o ameaça à porta. O pecado está tentando entrar. A tentação está querendo dominar você. O pecado está fazendo de tudo para conquistar o seu pensamento e os seus sentimentos. Deus falando com Caim: ei Caim, por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Saiba de uma coisa: o pecado o ameaça à porta. E o pecado quer conquistá-lo. Mas o que Deus falou com Caim? O próprio Deus ali falando com Caim, Deus não disse assim para ele: mas Caim, olha, fique tranquilo, eu vim aqui para te ajudar, e o pecado eu vou dar um jeito de vencê-lo por você. Não, Deus falou para Caim: mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo. Você deve dominar a tentação que bate à tua porta. Você deve guardar os teus pensamentos, o teu sentimento, porque todo mal começa dentro do coração humano. Você sabe que Jesus falou em Marcos capítulo 7, que todos esses males procedem de dentro do coração do homem. E ali Jesus falou de adultério, Jesus falou de homicídio, Jesus falou de maus pensamentos, Jesus falou de maldade, Jesus falou de tanta coisa ruim, que não procedem do diabo, mas procedem de dentro do coração do homem. Procedem de dentro do coração daquele que deixou o pecado conquistá-lo, e não dominou o pecado quando o ameaçava à porta. Um pensamento que não devia estar ali, um sentimento que não devia ser alimentado. Isso nos faz entender na palavra de Deus que nós somos responsáveis por guardar e cuidar dos nossos sentimentos e pensamentos. Provérbios 4:23, certamente você sabe esse texto de cor, sabe a referência, já falou, já leu, já pensou, mas a Bíblia diz algo tão glorioso aqui, Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós muitas vezes sabemos guardar tantas coisas, sabemos guardar um documento num lugar seguro, sabemos guardar os bens materiais que Deus nos deu,
Colocamos alarme no carro, colocamos cerca elétrica, alarme na casa, colocamos a melhor tranca, o cadeado que é bom, porque precisamos guardar o que Deus nos deu, e é certo, não estou dizendo que isso não deva ser feito. Sabemos guardar tantas coisas preciosas, uma joia é guardada no lugar certo, o dinheiro é guardado no banco com toda certeza, toda segurança. Colecionadores guardam suas preciosas coleções da maneira certa, não pode ter umidade, a iluminação tem que ser certa, não pode ter nada que estrague, tem que estar tudo arrumado, tem que estar tudo no lugar certo, guardado da maneira certa. Isso é bom, isso é importante, sim, mas Deus está nos dizendo que acima de tudo, acima de qualquer coisa, nós devemos guardar o nosso coração, porque é do coração que depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então nós somos responsáveis por cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. Filipenses capítulo 4, Paulo fala sobre isso também, e a Bíblia nos diz, Filipenses 4, a partir do versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá, primeira linha só. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nós temos o direito de ficar ansiosos por alguma coisa? Não. E nós temos o dever de guardar esse sentimento e não deixá-lo nos conquistar, mas dominar esse sentimento. E Deus nunca vai dizer algo, não faça isso, ou faça aquilo, sem dizer como. E a continuação do versículo, Deus está nos dizendo como não andar ansioso por coisa alguma. Ele diz assim, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como dominar e vencer a ansiedade? Em oração. Em tudo, com a oração e pela oração e súplicas, com ação de graças, entregue seus pedidos a Deus, entregue suas necessidades a Deus, entregue suas ansiedades a Deus. É pela oração. Ore sobre este assunto e você vencerá a ansiedade. Alguém diz, pastor, mas eu já orei sobre o assunto. Então ore mais e suplique, clame a Deus por isso. E a ansiedade vai embora. Mas pastor, eu já orei, eu já supliquei. Então continue orando, suplicando com ação de graças. Continue dando graças a Deus, porque Ele te ouviu. Continue dando graças a Deus, porque Ele tem cuidado de você. 1 de Pedro 5,7 diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de nós. Quando você lança aos cuidados dele, ele toma e ele cuida e ele faz a obra na sua vida. Oração, súplicas, ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. O que vai acontecer? Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então você ora, você entrega nas mãos de Deus, você confia nele, você vai renovando o seu entendimento, meditando na palavra, falando da palavra de dia e de noite. Aí a paz que Jesus dá, vem sobre a sua vida e guarda totalmente seus sentimentos e sua mente. Versículo 8. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deus está dizendo que nós podemos e nós devemos dominar os nossos pensamentos. Você é responsável por cuidar dos seus pensamentos. O texto bíblico diz que se não for verdadeiro, eu não devo pensar. Se não for nobre, eu não devo pensar. Se isto que está tentando ocupar o meu pensamento não for correto, ou não for puro, ou não for amável, eu não devo pensar. Se não for de boa fama, mas se é de má fama, não devo pensar. Se não existe algo excelente ou digno de louvor nesse pensamento, eu não devo pensar. Domine os seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. É interessante que o salmista certa vez orou dizendo: Senhor, que os pensamentos do meu coração, a meditação do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis ao Senhor. Pensamentos, sentimentos, guarde-os na presença de Deus. E o verso 9, Filipenses 4:9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Pratiquem, cumpra a palavra. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo rapidamente 7 sinais de alguém que tem a mente renovada. Se eu tenho a mente renovada, eu vivo esta realidade. 7 sinais de uma mente renovada. Primeiro, você tem pensamentos de esperança e não de medo. Porque todo pensamento de medo está enraizado numa mentira de Satanás. Mas quem tem a mente renovada tem pensamentos de esperança. O filho atrasou um pouco, o marido demorou um pouco para chegar em casa, o pensamento não é de desgraça, não é de medo, é um pensamento de esperança. Está tudo bem, Deus está cuidando, foi alguma coisinha, mas tudo vai ficar bem. Esperança. Jesus, quando estava se aproximando o dia da sua crucificação, da sua terrível morte, sofrimento no Calvário, ele começou a dizer para os seus discípulos: olha, nós vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios, e eu sofrerei muito, serei crucificado, mas o coração de Jesus era cheio de esperança, os pensamentos de Jesus eram cheios de esperança, e ele continuou dizendo: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou adiante de vocês para Galiléia, podem ir me esperar na Galiléia, porque eu vou sofrer, eu vou morrer em Jerusalém sim, mas eu vou encontrar vocês na Galiléia, e eu estarei com vocês para sempre, ressurreto dentre os mortos. Pensamentos de esperança. Em segundo lugar, irmãos, você tem pensamentos de fé. O impossível parece possível. Quem tem a mente renovada, acredita na palavra de Deus. Pode estar passando pela pior luta, pela grande dificuldade, mas ele tem pensamentos de fé. Deus vai fazer o impossível, o meu Deus vai operar, o meu Deus está cuidando, eu creio e o impossível acontecerá na minha vida. Pensamentos de fé. Jesus é o exemplo em tudo, Jesus é o modelo. Ele estava indo para curar a filha de Jairo, líder da sinagoga, e no caminho chegaram e disseram: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu.
Mas Jesus tinha pensamentos de fé. E ele disse: Jairo, não temas, crê somente. Chegou na casa de Jairo, estava todo mundo chorando. Ele falou: parem de chorar, a menina não está morta, ela dorme. Pensamentos de fé, o impossível parece possível. Ele chegou no quarto da menina e ele disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina ressuscitou, porque Jesus acreditava e tinha autoridade para dizer: levanta, ressuscita, vive, seja curado, vá em paz, vá na bênção. Meu irmão, minha irmã, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Tenha pensamentos de fé, porque o impossível se tornará realidade na sua vida. Em terceiro lugar, quem tem a mente renovada vive em paz, está em paz. Está na tempestade, mas está em paz. Na tempestade no mar da Galileia, os discípulos estavam apavorados naquele barco, já dizendo: nós vamos morrer. Você conhece alguém que qualquer tempestade já está achando que vai morrer? Nós vamos morrer. Mas Jesus estava no mesmo barco, na mesma tempestade, e você sabe da história, ele estava dormindo no barco. E foram acordá-lo dizendo: mestre, não te importas que vamos morrer? Estamos morrendo aqui, Jesus. Jesus dormindo. Irmãos, quem tem a mente renovada está em paz. Está na tempestade, mas o seu barco não vai afundar, porque o mestre está com você. Mas as ondas estão aumentando e a água está entrando no barco, pastor. Mas você tem uma paz tão grande que excede todo entendimento, e você tem a certeza que o seu barco não vai afundar antes da hora, porque a sua vida está nas mãos de Deus, e você é guardado e cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. Tem paz. Em quarto lugar, quem tem a mente renovada está bem consigo mesmo. Está bem consigo mesmo, não está cheio de trauma, cheio de complexos. Para amar o próximo como a si mesmo, você precisa amar a si mesmo, gostar de si mesmo, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida e por você, e você é a pessoa mais amada desse mundo, porque Jesus morreu por você. E a Bíblia diz em Efésios 5 que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Quem odeia a si mesmo, isso é obra de Satanás enraizada na mente da pessoa. E Satanás, ele começa agir de maneira tão sorrateira e levar pessoas a não gostar de si mesmo, a detestar sua vida, a odiar sua vida, a odiar as circunstâncias da sua vida, a ficar tão revoltada contra si mesmo e contra a sua própria vida, que alguns chegam ao extremo de tirar a própria vida, de tanto que Satanás enganou e fez aquela pessoa odiar a si mesmo, ou achar que o seu sofrimento é terrível e é melhor morrer do que viver. Isso são enganos de Satanás. Quem tem a mente renovada está bem consigo mesmo. Número 5, quem tem a mente renovada perdoa rápido e não guarda ofensas. Diga comigo: perdoa rápido. Irmãos, você não precisa esperar o mês que vem, você não precisa esperar o próximo culto ou a ministração do perdão, você não precisa esperar a próxima Santa Ceia para sondar o seu coração e liberar perdão incondicional a todos os que lhe ofenderam. Não pode ficar guardando rancor, guardando mágoas. Você é responsável por cuidar dos seus sentimentos, e o seu coração não pode ser um depósito de mágoas e de rancores.
de ressentimentos, de feridas. Toda ferida emocional é causada pelo pecado de alguém, ou daquele que ofendeu, ou da própria pessoa que recebeu a ofensa, mas não perdoou na hora. Por isso gera-se uma ferida. E você é responsável por guardar seu coração. Se alguém lhe ofendeu, perdoe rápido. Perdoe imediatamente. Não guarde rancor. Jesus é o exemplo. Na cruz, imediatamente, Ele já liberou o perdão para os seus algozes e disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoe rápido. Perdoe logo. Número 6, quem tem a mente renovada está cheio de confiança, mas com gratidão. Diga comigo, confiança com gratidão. Porque confiança sem gratidão pode se tornar arrogância e orgulho. Confiança sem gratidão é mais ou menos assim: eu posso conseguir sim porque eu sou capaz. Eu posso fazer porque eu sou forte mesmo. Ah, o diabo não me pega não. Eu tenho capacidade. Eu é que deveria estar naquela posição, não aquela pessoa lá. Eu sou melhor que aquela pessoa. Isso é uma autoconfiança sem gratidão. Isso se chama orgulho e arrogância. Confiança com gratidão é assim: eu posso todas as coisas sim, mas naquele que me fortalece. É por causa da força que Ele dá que eu posso todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor sim, mas porque Ele, Jesus, me amou e me ama, então eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer, porque o meu Deus está comigo. Eu sou vitorioso sim, porque Jesus me garante a vitória. Gratidão. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus cheio de confiança, pronto para dizer: Lázaro, vem para fora. Mas antes ele demonstrou toda a sua gratidão e orou, levantando os olhos ao céu e dizendo: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. Diga comigo, confiança com gratidão. E por último, irmãos, quem tem a mente renovada, acredita nas pessoas antes que elas mereçam. Se você olha ao teu redor, se você olha para a tua família, se você olha para os teus amigos, para os teus irmãos na igreja, na célula, e não acredita na obra de Deus na vida deles, não acredita na transformação, não acredita nas pessoas antes que elas mereçam, a sua mente está cheia de dúvidas e de críticas e de sentimentos de julgamento. A Bíblia diz que Jesus sabia, desde o princípio, quem o trairia, quem seria o traidor, Judas. Mas mesmo assim Jesus acreditou em Judas. Jesus confiou em Judas. Jesus honrou Judas. Jesus o nomeou tesoureiro do seu ministério. Jesus o enviou com poder e autoridade para curar os enfermos. Jesus acreditou em Judas antes que ele merecesse. Pedro não merecia. Jesus acreditou em Pedro sem que ele merecesse. E acreditou de novo em Pedro depois que Pedro o negou 3 vezes. Tomé não merecia, mas Jesus acreditou em Tomé. E acreditou de novo em Tomé depois que ele duvidou da ressurreição de Jesus. Jesus acreditou em mim antes que eu merecesse. Eu não merecia nada do que Jesus fez por mim.
mas Ele acreditou em mim. Você não merecia nada do que Jesus fez por você, Ele acreditou em você antes que você merecesse. Ele te escolheu quando você estava perdido nas trevas, Ele te amou, Ele te levantou, Ele te restaurou, Ele tem te exaltado, porque Ele acredita em você sem que você mereça. Isso é o amor do nosso Deus. Aplauda o Senhor e fica de pé. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero orar por você.